pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 9 do curso de Python no Zero Avançado. E na aula de hoje vamos falar sobre o nosso primeiro paradigma de programação, que é programação orientada a objeto. E essa aula foi dividida em 4 partes, que são elas: classes e objetos, métodos e atributos, herança e polimorfismo, e no final vamos colocar em prática toda essa questão teórica que a gente vai ver aqui, certo? Antes da gente começar nos tópicos, uma parte bastante importante é a gente entender os pilares que compõem a orientação a objeto. A orientação a objeto nada mais é do que um paradigma de programação. E paradigma é uma forma de pensar um problema. Para você resolver um problema, você tem que ter uma forma de pensar. E o principal objetivo do programador nada mais é do que resolver problemas, né? E a orientação a objeto, você vai resolver o problema através de objetos. Você vai abstrair, vocês vão ver aqui, ó, um dos pilares, são os 4 pilares da orientação a objeto. Um dos pilares é a abstração. É abstrair, ou seja, você simplificar um sistema utilizando para isso o conceito de objeto. Exemplo, se queremos fazer um sistema para cadastro de alunos, por exemplo. Em uma escola, cadastro de alunos, existiria um objeto escola, também existiria o objeto pessoa de superclasse. As subclasses seriam alunos, professores, funcionários, que teriam seus atributos específicos, cada um deles, né? Seria a forma da gente abstrair. E como eu falei aqui, ó, eu falei para vocês a questão de superclasse e subclasse. Esse também é um dos conceitos da orientação a objeto, que é o conceito de herança. É a capacidade de você herdar coisas de outra classe, de outro objeto. Também temos o encapsulamento, que é a capacidade de você meio que esconder coisas dentro do código. Você deixar um atributo, uma parte do seu código privado para ter acesso apenas dentro do escopo da classe. E também temos o polimorfismo, que também é um dos pilares da orientação a objeto. E o polimorfismo nada mais é do que a capacidade do objeto se transformar em várias coisas, né? Ele vai mudar, o mesmo objeto vai mudar de várias formas diferentes. Essa é a questão do polimorfismo. Continuando, nossa primeira parte, que é classes e objetos. Eu coloquei aqui os conceitos para vocês relacionados a classes e objetos. Classes são estruturas que definem a criação de objetos com características e comportamentos semelhantes. Esse é o conceito de classe. Classe é como se fosse uma forma. Antes de você criar um bolo, o bolo seria o objeto, né? Antes de você criar o bolo, você tem que ter a forma, né? A forma vai dizer quais são as características do bolo, qual é o formato. Isso seria meio que uma classe. A gente fazendo um paralelo assim com a programação, né? Objetos são instâncias de classe, ou seja, é o bolo como todo, né? O bolo já instanciado, já feito. Ou seja, são entidades concretas que possuem os atributos e métodos definidos pela classe. E aqui eu coloquei um conceito, a relação entre classe e objeto. Classes e objetos são a base da programação orientada a objeto, permitindo a modelagem e interação entre entidades no código. Vocês vão ver na parte prática, a gente vai criar alguma classe, vai fazer o conceito de herança, vocês vão ver como é que funciona. E dando continuidade aqui à parte teórica. Tópico 2, métodos e atributos. Já tivemos uma aula sobre métodos, a gente também viu alguns conceitos sobre atributos, mas a gente não viu ainda a associação de métodos e atributos dentro da orientação a objeto. E eu nomeei aqui para vocês. Os métodos são responsáveis por manipular os atributos de um objeto, né? Sempre que eu utilizo um objeto, instanciei um objeto em Python e utilizo o ponto, tudo que vem em seguida são atributos do objeto, atributos da classe. Eles podem acessar e modificar os valores dos atributos. Os métodos podem ser utilizados para definir o comportamento do objeto com base em seus atributos. Os atributos, por sua vez, armazenam os dados necessários para os métodos possam executar suas ações. Para que os métodos possam executar suas ações, né? É um conceito também bastante importante dentro da orientação a objeto, a questão de métodos e atributos. Eles são funcionalidades, são coisas inerentes à classe. São meio que, por exemplo, uma pessoa for instanciar um objeto pessoa. Essa pessoa tem braços, tem pernas. Esses seriam os atributos dessa pessoa, né? São os atributos que eu ia atribuir a ele.
certo? Continuando nosso tópico 3, tudo quando a gente for para a parte mais prática vai ficar tudo mais claro para vocês, certo? Herança e polimorfismo. Herança permite criar classes derivadas a partir de classes base, ou seja, eu herdei uma capacidade de outra classe superior, facilitando a reutilização de código e a especialização de comportamentos. Sempre quando eu tenho a repetição de um mesmo trecho de código em várias classes diferentes, tudo indica que eu tenho um conceito de herança aí. Então, é bom a gente rever como a gente está codificando essa solução, certo? Porque o objetivo também é sempre a gente escrever menos código. Quanto menos código e mais simples a gente escrever uma determinada ação, uma determinada solução para um problema, melhor será. Continuando. Já o polimorfismo permite tratar objetos de diferentes classes de forma uniforme, utilizando um único nome de método para interagir com eles, o que aumenta a flexibilidade e a modularidade do código. Ele é a capacidade de ter várias formas. A combinação de herança e polimorfismo é essencial para construir hierarquias de classes e promover a flexibilidade e a extensibilidade do código em programação orientada a objeto. Lá no Java, quando a gente utilizar o polimorfismo, geralmente a gente utilizaria uma anotação chamada override, né? É sobrescrever um método. A gente estaria utilizando o polimorfismo dessa forma. Continuando, agora vamos para a nossa parte mais prática, né? A gente vai colocar em prática todos esses conceitos que envolvem classes e objetos, métodos e atributos, e herança e polimorfismo em Python. Bom, pessoal, continuando aqui na nossa parte prática, inicialmente vamos abrir nossa ideia de desenvolvimento Visual Studio Code. Estamos com ela aberta aqui no arquivo da aula 8. Na aula 8 a gente viu leitura e escrita de arquivos em Python, né? A gente viu que para fazer qualquer alteração em um arquivo em Python, a gente tem que primeiro abrir ele, utilizando o método open, fazer a operação e depois fechar. Eu não consigo fazer 2 ou 3 operações sem que eu feche anteriormente o arquivo. Isso resultaria em um erro. E toda vez que eu for fazer uma operação pelo método open, por exemplo, se eu for fazer uma escrita, eu utilizo W, se for uma leitura, eu utilizo R. W para write, para escrita, e R para read, leitura. O que foi que a gente fez aqui? A gente criou um arquivo chamado exemplo.txt. Esse arquivo.txt que está aqui, passamos o parâmetro dizendo que a gente pretende escrever nesse arquivo. Ele foi aberto. Em seguida, a gente escreveu a mensagem Olá Mundo. Com essa mensagem escrita, a gente fechou o arquivo. Outro comando, a gente fez o quê? Abriu o arquivo e disse que a gente vai ler o que tem no arquivo. Pegamos essa variável que a gente distanciou aqui e chamamos o método read dela, atribuindo a conteúdo. E no final a gente imprimiu o conteúdo que mostrou para a gente o conteúdo do arquivo, que nada mais é do que a mensagem Olá Mundo. Também vimos o tratamento de exceções. A gente viu que esse é a base do tratamento de exceção em Python, que é try, except, try, except. Try, o código que pode gerar uma exceção, except, o código para lidar com a exceção, né? Aqui a gente coloca o tipo de exceção. Eu mostrei lá na parte teórica para vocês diversos tipos de exceções em Python. E também fizemos nosso próprio tratamento de erro aqui com a exceção comum da linguagem, que é o divisor por zero, né? Zero divide um erro. Atribuímos um apelido para ele, meio com um apelido, ERR, para a gente imprimir aqui. E fizemos esse tratamento de erro. Esse foi o conteúdo da aula 8. Mas continuando aqui na aula 9, vamos fechar o arquivo e vamos criar o nosso arquivo da aula 9. Clique para criar o arquivo. Aula 9.py. Aula 9. Inicialmente vamos ver a questão de classes e objetos. O que é uma classe inicialmente? Uma classe nada mais é do que uma instância, uma forma que vai dizer quais são as características que meu objeto vai ter após ser instanciado. Certo? E a palavra-chave utilizada no Python para declarar uma classe é class.
class. Vamos criar uma classe aqui. Class, minha classe, dois pontos, enter. Tudo que estiver aqui dentro da classe, tudo que estiver aqui entre essa indentação, está dentro da minha classe. Para eu documentar essa classe, colocar uma espécie de documentação dizendo o que a classe faz, eu coloco tríplice aspas duplas, assim. Tríplice aspas duplas. E coloco documentação da classe. Documentação da classe. Documentação da classe. Vamos atribuir uma variável a essa classe. Uma variável inteira. 1, 2, 3, 4, 5. Uma variável inteira. E vamos atribuir também um método. Um método, como vocês viram, é criado através da palavra-chave def. Def. E vamos dar o nome de f ao nosso método. A nossa função. Né? Passando self. Dois pontos. E aqui vamos retornar o return hello world. Hello world novamente. Self está dizendo que esta classe seria o equivalente ao this lá no Java. Né? Pronto, instanciamos uma classe. Muitas vezes, exemplo, em Java a gente necessita que o nome da classe seja igual ao nome do arquivo. Já em Python não. Em Python eu consigo instanciar várias classes em um mesmo arquivo. Não tem essa obrigação. Como vocês viram aqui, nossa classe ela tem uma documentação. Como eu faço para instanciar essa classe e também para ver o que é que diz a documentação na minha classe. Para criar uma instância dessa classe, fora da indentação, fora da minha classe, eu faço o seguinte. X, estou dando o nome de x à minha variável e vou atribuir a ela a minha classe. Deixa eu ajeitar aqui, botar um N, faltou um N aqui. Minha classe, passando vazio. Instanciei minha classe. Executando o código. Ele não vai acontecer nada porque a gente só criou a instância da classe. E vamos fazer o seguinte, vamos acessar a nossa documentação, né? Como é que a gente faz para acessar a documentação? Vamos dar um print aqui. Print. A instância que eu criei, que é x. Ponto. A própria ideia ele já dá várias dicas para mim aqui. Então essa dois underlines, doc, dois underlines. Clico nele, ele vai trazer para mim a documentação que está escrito lá. Ctrl S para salvar e vamos executar o código. Documentação da classe, como você vê aqui. É o que traz para mim aqui. Ou seja, aqui eu instanciei um objeto, eu tenho a classe, ele disse como vai se comportar meu objeto. E aqui eu instanciei minha classe, né? O objeto está criado, o objeto é de nome x, que tem uma referência à minha classe, né? O meu objeto. E com eles eu posso acessar vários atributos da minha classe. O exemplo do meu método f. Lá, vamos acessar o f agora. Print x.f. Acessamos o método f da classe. Executando. E vai imprimir para a gente aqui o que a classe está retornando, que é hello world. Né? Ele imprime para nós o hello world. Como eu faço para ter herança dentro do Python? Em Java a gente utiliza a palavra extends. Né? Já em Python é como se fosse um método. A gente passa qual é a superclasse que a gente está obedecendo. Exemplo. Vamos criar uma classe subclasse. Abre parênteses. E aqui a gente passa qual é a nossa superclasse, que no caso vai ser minha classe. Dois pontos. Aqui vamos colocar um PS por enquanto. Só para explicar aqui. Ou seja, essa subclasse
ela vai herdar, ela vai ter todos os atributos que temos aqui na superclasse. Ele vai ter o método F, que é lá da superclasse, vai ter o método I. E vamos lá, vamos colocar aqui um atributo chamado X, recebendo 1. Vamos colocar sem atributo, por exemplo. Vamos colocar toda classe, ela tem um método init, que seria o construtor da classe. Então vamos criar o método init, def 2 underlines init. Pronto. Aqui ele está se referindo ao init lá da superclasse, né? Criando o nosso init, vamos fazer o seguinte, print, vamos criar uma instância da subclasse, né? Então, de nome de sub, recebe subclasse. E vamos printar print sub.f. Vocês viram? Imprimiu pra gente aqui, né? Imprimiu bem, dizendo que é um método F lá de cima que veio da superclasse, né? Mas trouxe o objeto pra gente aqui, né? Isso é o que importa. Vamos imprimir o I que a gente tem lá na superclasse. Imprimindo o I, ele já trouxe pra gente aqui o I. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que na subclasse a gente não tem um I. Por que não tem? Porque ele herdou lá da superclasse, que é a minha classe. Esse é o conceito básico que representa herança em Python. Também tem um conceito bastante importante dentro da orientação a objeto, que é a questão de encapsulamento. Nada mais é do que a gente deixar uma variável privada ou pública. A gente restringe o acesso a ela. O Python não tem, como o Java tem, né? O Java tem um método, uma palavra-chave que indique que uma variável é privada. E como é que a gente faz isso em Python, então? Porque lá no Java a gente tem private, né? Que a gente diz que tal variável é privada. No Python a gente utiliza 2 underscore na frente. Tá vendo que ele já muda a cor da letra, né? A própria ideia já diz pra gente que essa variável é privada. Vamos criar uma nova variável aqui, variável A. Vou deixar ela privada, 2 underline. E vamos atribuir o valor de 1. Só por exemplo. Variável A. Variável privada. E variável pública. Variável privada e variável pública. Variável privada tem 2 underlines na frente e variável pública não tem. É dessa forma que a gente faz o encapsulamento em Python. Outra coisa bastante importante que temos também é a questão de escopo. Como é que eu digo que uma variável é de escopo local ou de escopo global em Python? Exemplo, vamos criar aqui mais um. Aqui nessa primeira classe, vamos criar mais um método. Def a self return. Vamos retornar a palavra teste. Aqui temos uma variável b recebendo 1, 2, 3. Aqui temos uma variável c recebendo 4, 5, 6. Aqui temos uma variável d recebendo 7, 8, 9. 3 tipos de variável. Uma variável global e 2 variáveis locais. Se eu quiser acessar essa variável c nesse método A, percebam que a variável c está em f, está dentro do método f. Se eu quiser acessar ele dentro de A, como é que eu vou dizer isso para o Python? Por exemplo, eu quero dar um print aqui, quero dar um print em C. Print C. O que eu tenho que dizer que não quer dizer, eu quero modificar o meu C.
eu tenho que dizer que o ser é non local. A gente utilizou essa palavra-chave para dizer que ficou bem. Enfim, é isso, pessoal. A questão de orientação objeto, por enquanto, é isso. É uma parte mais conceitual de orientação objeto. A gente colocar em prática utilizando os nossos projetos. Se a gente for colocar em prática, vocês vão ver que vai ficar bem mais intuitivo para a gente. A gente vai conseguir perceber mais como é que funciona essa questão de herança, de polimorfismo, de encapsulamento. Vai ficar bem mais intuitivo para a gente, certo? E como eu sempre digo no final de cada aula, coloque em prática, teste ao máximo essas questões de herança, de polimorfismo, crie classes, superclasses, subclasses, né? Façam isso e coloquem em prática, porque a gente não pode ficar apenas na parte teórica, né? E é isso, pessoal, até a próxima aula.